Amados, deixa eu fazer uma pergunta antes de iniciar o estudo. Se eu perguntar a você qual foi o tema da mensagem do culto de domingo à noite, você consegue me dizer? Pode falar. Ok. Você me consegue dizer o texto que foi pregado aqui no domingo à noite? Quem pregou aqui domingo à noite? Não, é sério mesmo. Quem pregou aqui foi? Pastor Isaac. Deu para lembrar? Rapaz, ele falou sobre isso. Atos dos Apóstolos, ó. Talvez até alguns consigam responder, mas pastor, porque eu sou envergonhado, eu não quero responder, certo? Ok, mas existe algo que nos ajudaria a lembrar da mensagem de domingo, por exemplo. E esse algo que poderia nos ajudar é a meditação da palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. A importância de meditar na palavra de Deus, certo? Porque ao meditar na palavra, nós iremos lembrar, nós iremos compreender melhor. Meditando a palavra, nós iremos aplicar melhor em nossas vidas. Exemplo é que o Almi falou, não, eu estava lá em Cascavel, ok. Lá em Cascavel, né, eu dei um estudo, eu preguei, eu estou pregando na sequência do livro de Paulo aos Efésios, na parte prática, do capítulo 4 até o 6. E no domingo nós falamos sobre maridos e esposas cheias do Espírito Santo. Então, a ideia da meditação é o quê? Mas Deus falou que na sua palavra, que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. É nesse sentido que você fica meditando, você fica falando com Deus. A ideia dos puritanos era que nós devemos ruminar a palavra, né? A vaca, ela faz esse processo. A vaca, ela fica mastigando, 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 até tirar todos os nutrientes do alimento. Assim deve ser o crente ao ler a palavra do Senhor, ao ouvir a pregação do Senhor. Nós lemos, nós ouvimos e devemos ficar ruminando essa palavra, tirando os nutrientes dessa palavra. Joe Bick, e eu utilizei muito o material do pastor Joe Bick, e uma aula que eu tive lá no seminário do pastor Reverendo Jefté, mas eu quero falar sobre uma ilustração que o pastor Joe Bick trouxe para mostrar a importância da meditação na vida cristã. O pastor Joe Bick falou o seguinte: imagina você ter um amigo crente, sendo que esse amigo crente é um chefe de um restaurante 5 estrelas. Um chefe renomado, certo? Imagina que você tem esse amigo. Que amigo maravilhoso seria, né, irmãos? Imagina você ter um amigo chefe, né, de um restaurante 5 estrelas. E esse chefe, esse amigo seu, ele diz, venha na minha casa no sábado à noite, que eu vou preparar um jantar especial para você. Tudo que você gosta, ele preparou assim com maestria, certo? Imagina a cena. Aí você entra na casa desse amigo, você já sente o cheiro da comida. Você já imagina aquela comida maravilhosa que está sendo preparada. Aí você entra na casa, vê aquela mesa posta, vê que tudo foi preparado, ele vai colocando ali os alimentos que você gosta. Aí você se senta à mesa, coloca o prato, está com faca e garfo na mão. Na hora que você vai cortar o primeiro pedaço, seu telefone toca. Você recebe uma ligação urgente
que você tem que sair dali de qualquer forma. Você deixa o prato e sai. O que é que o pastor Jobi quis dizer com essa ilustração? Que é o que nós fazemos muitas vezes com a palavra de Deus. Eles a contemplam, mas não mastigam. Eles leem, mas não digerem. Eles escutam, mas não meditam. Então, um exemplo, eu chego na igreja, estou no culto, a palavra sendo pregada, mas meu pensamento está longe, distante. Eu saio, volto, às vezes nem volto, ou às vezes está aqui, mas o pensamento está longe. Longe. Você está com o alimento sendo dado e não recebe o alimento. Não mastiga o alimento. Não medita na palavra que está sendo pregada. E assim como o alimento que não é ingerido, que ele não nutre o corpo, a palavra não meditada, ela não produz transformação, a transformação que deveria produzir em nossa vida. Infelizmente é assim que acontece, irmãos. Por vezes, as distrações do mundo nos atrapalham em ouvir a mensagem, em entender da mensagem. Por vezes, a preocupação da rotina, até mesmo o excesso de entretenimento, faz com que você e eu não venhamos a meditar, não venhamos a aproveitar mais da palavra do Senhor. Repito, não basta somente ouvir. Nós devemos meditar. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Mas antes de falar um pouco mais, eu preciso trazer o conceito de meditação que o puritano Thomas Watson trouxe. Ele diz: a meditação é um santo exercício da mente, por meio do qual trazemos à memória as verdades de Deus, ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos em nós mesmos. Então, a meditação é eu exercitar a minha mente, não é esvaziar a mente, é encher da palavra do Senhor, é eu memorizar e aplicar na minha vida. Rapaz, eu escutei isso no domingo e eu devo mudar isso na minha vida. Rapaz, eu li isso hoje e eu devo aplicar na minha vida. Então, é nesse sentido que nós iremos falar nessa manhã, certo? E aí, primeiro, devemos meditar porque é uma ordem do Senhor. A meditação é um mandamento para todo cristão. Pastor, é uma ordem do Senhor? Sim. Em Josué diz, Josué 1:8, não cesse de falar deste livro, antes faz o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a meditação não é algo opcional. Nós devemos meditar. E Deus ordenou a Josué que ele não simplesmente lesse, ele deveria ler e meditar na palavra de Deus. Agora vamos lembrar o contexto aqui de Josué. Início da carta, algumas guerras prestes a acontecer, e o Senhor, naquele momento, não ensinou a Josué uma estratégia militar de como guerrear contra o inimigo. O Senhor disse: Josué, medita na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor. Então, não é opcional. É uma ordem do Senhor para mim, para você. Nós devemos meditar na palavra do Senhor, naquilo que escutamos, naquilo que lemos. E essa meditação não é somente para os pastores, para os presbíteros aqui, que hoje é o dia do presbítero,
não é somente para os professores de EBD, essa meditação ela faz parte da piedade cristã. E nós devemos meditar na palavra do Senhor. O segundo item aí, ainda trabalhando no capítulo 1, a meditação não depende de tempo livre, mas de prioridade. Sim, irmãos. Alguns podem dizer, pastor, eu não tenho um tempo para meditar, pastor. O senhor sabe da minha vida. O senhor sabe que é corrido, o senhor sabe que eu tenho filhos, você sabe disso. O senhor sabe, pastor, o senhor conhece minha vida. O senhor sabe que eu não tenho tempo para meditar. Você tem, irmão. Nós temos. Olhe para Josué, o texto que nós mostramos anteriormente. Josué era alguém extremamente ocupado. Domingo passado nós falamos aqui sobre a questão do contentamento e nós percebemos como era o povo de Deus. Reclamando e Josué na liderança. Por um momento Josué era o líder ali. E Josué era um homem extremamente ocupado. Só que Deus disse o quê? Não cesses de falar da lei e medita nela de dia e de noite. Josué era alguém ocupado. Irmãos, a falta de tempo não é o nosso maior problema. Não é. O nosso maior problema é a prioridade. Nós damos prioridade a outras coisas ao invés de lermos a palavra, de meditarmos a palavra. Porque nós podemos meditar enquanto fazemos uma caminhada, enquanto dirigimos, nas horas vagas, as mulheres ali nos afazeres domésticos e lembrando da mensagem de domingo, meditando na palavra do Senhor, fazendo exercícios. E hoje, no dia do Senhor, quando terminar a EBD, chegue em casa, junte a sua família à mesa, almocem ali todos juntos e falem de cada estudo que alguém recebeu. O marido perguntando à esposa, a esposa perguntando ao marido. Aqueles que têm filhos, pergunte aos seus filhos como é que foi a aula de EBD. Quem foi seu professor, sua professora? E ali vocês vão falando. Talvez o seu filho traga algo assim que não entendeu direito e você não, filho. É assim, assim. Jesus fala assim, Deus fala assim. E nesse momento, vocês vão ali meditando na palavra do Senhor em grupo. Não é simplesmente sair daqui, sair como louco de qualquer forma, faz qualquer coisa. Está lá um almoçando na sala, outro no quarto, outro não sei aonde. Não, tem esse momento de descanso, junta a família. Mesmo você que é sozinho, você pode, no momento ali da refeição, estar mastigando e pensando, meditando naquilo que Deus te deu. Larga o celular de lado, sabe? Medita naquilo que você aprendeu no dia. E repito, a questão de não ler a palavra do Senhor, de não meditar, não é falta de tempo, irmãos. Não é. Porque gastamos muito tempo com isso aqui, com o celular. Gastamos muito tempo com o celular, mas que, ao ver a importância hoje da palavra do Senhor, que você possa mudar um pouco a sua rotina e se dedicar na palavra do Senhor e que essa palavra possa te acompanhar durante a semana. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Então, Paulo escrevendo aos crentes em Éfeso, vejam como vocês andam, como vocês procedem em suas vidas. E ele diz, não como nécios, e sim como sábios. Ele vai dizer como? Remindo um tempo, por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Aproveite o tempo. Aproveite bem o seu tempo, crente. E uma forma de aproveitarmos bem o tempo é lendo, é meditando na palavra do Senhor. Russell Shedd,
diz o seguinte, abre aspas, a característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino. Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. Fecha aspas. Veja que tipo de atividade tem feito na semana que não te deixa meditar e orar e ler. Qual tem sido você tem gastado tempo com o quê? Amados, a meditação ela deve ser feita, e aqui eu já vou trazer um pouco para aqueles que ensinam. Você que ensina, a meditação deve preceder o nosso ensino. Antes de você, professor de EBD, antes de você trazer uma aula, que você possa meditar no estudo. Medite. Antes de entregar, medite. Busque a palavra, ore, Senhor, o tema que eu vou dar no domingo é esse, o texto é esse. Espírito Santo me ajuda a compreender um pouco mais. E eu tenho uma certeza que durante a semana o Senhor vai te dando flashes, vai te dando mais textos bíblicos. E quando você for dar aquela aula, for dar a sua aula vai ser rica, porque você meditou. E o Espírito Santo vai te ajudando para que você possa alimentar bem os seus alunos. Lembre-se, professores de EBD, nós não servimos informações, nós servimos um alimento espiritual. No momento em que vocês estão dando aula, pessoas estão decidindo entre o certo e o errado, entre o caminho certo e o caminho errado. Então, você, professor de EBD, e nós, né? Nós não servimos informações somente. Nós damos um alimento espiritual. E se nós não preparamos bem esse alimento, se fazemos um estudo às pressas, dificilmente nós iremos nutrir bem os nossos alunos. Eu gosto de comer, a minha comida preferida é baião de dois. Um baião de dois, com queijo, nata, um negócio assim bem molhado, bem melado assim, rapaz, eu gosto, sabe? Só que quando você vai comer um baião de dois, na qual o feijão não está bem cozido, o arroz não está bem cozido, não é a mesma coisa de que um baião de dois com feijão cozido, bem cozidinho, e um arroz bem cozido. Não é, irmãos. Existe uma diferença. Assim também deve ser a minha aula e a sua, professora. Que possamos preparar bem as nossas aulas. Para que os nossos alunos possam ver em mim e você, rapaz, ó, o professor se preparou. Porque o contrário também existe. O aluno também percebe quando o professor não se prepara. Que possamos nos preparar, irmãos. O puritano Thomas Watson diz algo, e eu vou aplicar aos professores. O estudo é a descoberta de uma verdade. Meditação é a benfeitoria espiritual de uma verdade. Uma busca a mina de ouro, a outra cava até o ouro. Estudo é como o sol de inverno, que tem pouco calor e influencia. Meditação derrete o coração quando este está congelado e o faz gotejar lágrimas de amor. Percebe um estudo na qual você medita, os seus alunos percebem que tem algo diferente.
E como bem falou o puritano, derrete o coração quando este está congelado e o faz gotejar de lágrimas de amor. Amor a Cristo, amor à igreja do Senhor. Por isso, professores, não devemos preparar a aula somente no sábado à noite. Você vai dar aula no domingo, aí preparou a aula no sábado à noite. Não faz isso, não. No início da semana, comece a meditar no texto. Hoje é domingo, vamos supor, você vai dar aula domingo que vem. Já começa a preparar, já começa a meditar. Rapaz, eu vou falar sobre o tema tal no próximo domingo. Já vai falando com o Senhor. Senhor, eu vou falar sobre pecado. Pai, me ajuda, meu Deus. Aí vai conversando com o Senhor, meditando, vai ruminando, sabe? Lê uma palavra e ali vai perguntando ao Senhor para que no domingo, quando você for aplicar a aula, que você possa ser um instrumento de Deus na vida dos seus alunos. E também ore pelo texto. Ore. E permita que Deus fale primeiro ao seu coração. Eu entendi a importância de meditar na palavra do Senhor. E eu preciso mostrar a vocês essa importância. E aqui eu já digo a vocês, o Senhor ordena que devemos meditar. O Senhor falou a Josué, alguém extremamente ocupado. E aí já eu vou mostrar os benefícios de quem medita, para que você saia daqui entendendo da importância de meditar na palavra do Senhor. Assim é você, professor. Você deve fazer isso. Você deve buscar meditar para que na aula você possa aplicar bem aquilo que você aprendeu. E não é somente aos professores, não. Assim também deve ser nós que somos pais. Nós que devemos conduzir os cultos domésticos. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor disse lá em Deuteronômio. Deus orienta os pais a que temam ao Senhor, para que guardem os mandamentos, para que amem o Senhor de todo o coração. Contudo, não era somente para os pais. Os pais deveriam passar isso aos filhos. Então, ao fazer o culto doméstico, você, homem, antes de fazer o culto doméstico, busque ler a palavra, busque ler o devocional que você vai aplicar à sua família. Se prepare antes. Se é à noite que você se reúne com a sua família, que ao amanhecer você tira um tempo ali para ler, mesmo que você vá ao trabalho, mas você sabe qual é o texto que você vai ler à noite. E fazendo uma coisa ou outra ali, rapaz, eu vou falando no texto tal, Senhor. Que o texto fala isso, meu Deus. E com certeza, meditando na palavra do Senhor, o culto doméstico vai ser mais rico. O Senhor diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, primeiro, essas palavras devem estar em nossos corações, homens. E essa palavra nós devemos inculcar nos nossos filhos. Então, primeiro a palavra entra no meu coração, depois ela sai na minha boca. Primeiro Deus trabalha na vida do pai e depois trabalha na vida do filho. Então não é somente aos pastores, aos presbíteros que estavam aqui. Mas cada um de nós devemos falar, meditar, para que da nossa boca possa sair verdades da palavra do Senhor. Quando o Senhor fala na grande comissão, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o crente deve ensinar
a outra pessoa. Então, antes de ensinar, medite, ore, busque a palavra do Senhor. E a meditação deve preceder ao ensino. Então, vimos que a meditação é uma ordem que o Senhor nos dá. Vimos que essa ordem, né, a meditação, ela me ajuda, ela ajuda no meu ensino. E assim esse amor a Deus passa para a próxima geração. E no segundo ponto, eu quero trazer para os irmãos que a meditação, ela transforma o nosso coração. Primeiro, a meditação, ela produz sabedoria. O Salmo 49, versículo 3 diz: a minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então, existe uma relação direta entre aquilo que ocupa o meu coração e aquilo que sai da minha boca. Como bem disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. A pergunta é, você tem enchido o seu coração de quê? Você tem enchido a sua mente de quê? O nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus, irmãos. E as nossas palavras vão refletir aquilo que está no nosso coração. Se for Deus, é Deus. É por isso que eu vou passar o estudo todo falando quanto tempo você tem gastado em rede social, em vez de estar meditando na palavra do Senhor. Por vezes, infelizmente, até dentro da igreja, ao invés de escutarem a palavra do Senhor, pessoas ficam em rede social. A palavra sendo pregada, o alimento sendo dado e a pessoa recusando. E não vai ser nutrida. Não vai. Você chegou, não ouviu e saiu. A meditação produz sabedoria, irmãos. Sabedoria. E a meditação, ela anda de mãos dadas com a oração. O Salmo de número 119, versículos 147 e 148 diz: levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra. Espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Essa tem sido a nossa atitude na semana, de orar e meditar. Perceba que a oração e a meditação, elas andam juntas. É você lendo algo e meditando, orando ao Senhor. Senhor, repetindo, eu falei lá no Calvário sobre a questão de homens, maridos e esposas cheios do Espírito Santo. E o certo é eu estar orando e perguntando, mas Senhor, quão difícil é, meu Pai, liderar o meu lar. Ou então você, esposa, meu pai, como é difícil ser submissa. Mas eu entendi que a submissão é no Senhor e eu tenho que ser submissa. Mas me ajuda, meu Pai. Faça com que meu marido seja um bom líder. Então, é uma meditação. É falando com o Senhor. É orando ao Senhor. Observe que o salmista, ele ora, né, para que a sabedoria entre. A questão não é esvaziar a mente, é enchê-la da verdade. Enquanto você medita, você possa orar, Senhor, me ajuda a confiar nas tuas promessas. Senhor, me mostra os meus pecados. Senhor, aplica essa verdade em meu coração. Eu sei que é certo, meu Pai, mas por vezes eu sou tentado a fazer aquilo que te desagrada. A oração leva-nos à meditação, e a meditação nos conduz novamente à oração. Ore, medite, ore, medite. Só que por vezes, até mesmo na oração, a nossa oração é curta. Quando oramos, principalmente por alimentação, aquela oração rápida, mas que durante
a oração, um exemplo da alimentação mesmo. Pense na bondade de Deus, Senhor. Eu estou aqui com um prato na minha frente. Como o Senhor é bondoso, meu Pai. Muito obrigado. Ore agradecendo pela providência divina. Ore, porque existem pessoas que não têm nem o que comer. Então isso é meditar. Fazer questionamentos e buscando respostas naquele versículo ou na mensagem que ouviu no domingo. Meditem. Orem. Busquem o Senhor. A meditação, ela faz as verdades bíblicas descerem ao coração. Os puritanos diziam que a meditação é a ponte entre o conhecer e experimentar a verdade. A ideia não é somente conhecer as doutrinas. A ideia é essa doutrina impactar o meu coração. Não é somente ter teólogos na igreja. Não, mas são teólogos que praticam a teologia. Por quê? Porque a verdade, ela impactou o meu coração. Não é simplesmente eu mostrar para as pessoas que eu sou bom em teologia e não ser um marido bíblico. Você, mulher, não ser uma esposa bíblica. Essa meditação, essa teologia, ela deve impactar meu coração. Ao ponto de que eu possa viver para a glória de Deus. Não é somente de boca. Não é somente no domingo. É durante a semana. E a meditação me ajuda a pensar na palavra. E essa palavra, ela vai me mostrando as verdades. E fazendo com que o meu coração entenda que eu estou errado. A meditação, ela quebra corações orgulhosos. E assim nós iremos ser moldados a nos parecermos com Cristo a cada dia. Na meditação, a nossa adoração é fortalecida. Na meditação, nossa comunhão com Deus cresce. Outro puritano, Edmund Callamy, diz: a verdadeira meditação se dá quando uma pessoa de tal modo medita em Cristo, que tem seu coração inflamado com o amor de Cristo. De tal modo, medita nas verdades de Deus, que se vê transformada por elas. E de tal modo, medita sobre o pecado, que seu coração passa a odiá-lo. Nós meditamos ao ponto que nós somos levados a odiar o pecado, a odiar as nossas práticas que desagradam a Deus. Percebe a importância da meditação? Ou é melhor gastar tempo com rede social? É melhor gastar tempo com coisas que não agradam ao Senhor? Outro texto aqui dos puritanos, Thomas Watson, novamente, ele diz: um cristão sem meditação é como um soldado sem armas, ou um operário sem ferramentas. Sem meditação, as verdades de Deus não permaneceriam conosco. O coração é duro e a memória é efêmera. E sem meditação, tudo está perdido. Meus irmãos, o nosso coração é duro, e como o texto fala, né? E a nossa memória, ela esquece rápido as coisas. É por isso que nós devemos meditar, ficar ruminando, buscando da palavra do Senhor, buscando para que a meditação desçam aos nossos corações. Outro puritano, James Ussher, ele diz: uma pessoa pode andar com o maior príncipe da terra e, no entanto, sua mente pode estar longe. Não se apresse a falar com Deus. Seus olhos estão no coração e, portanto, teu principal cuidado deve ser em manter o leme de teu coração preparado. Pondera bem que as 3 pessoas da Trindade estão presentes. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos,
a sair por aquela porta, entendendo que nós devemos meditar, nós devemos orar e ler as Escrituras, meditando, buscando absorver todo o nutriente que o Senhor pode nos dar. Um terceiro ponto que eu quero trazer aos irmãos é que a meditação ela produz frutos em nossa vida. A meditação nos mantém espiritualmente saudáveis. E quero utilizar o texto, o Salmo de número 1. E, por vezes, quando as pessoas leem o Salmo de número 1, normalmente é destacado o não buscar conselho dos ímpios, que eu devo evitar as más companhias. Dificilmente alguém destaca o versículo de número 2, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O nosso prazer deve ser na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra nós devemos meditar. Meditar. É tanto que, quando visualizamos o versículo 3, que diz, ainda falando sobre esse, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, aquele que está junto à corrente de águas, ele recebe o sustento constantemente, ele recebe a água. E o texto fala que essa árvore que recebe a água, no tempo certo dá frutos. Irmãos, essa água é a palavra. Essa água é na qual nós devemos meditar. Essa meditação, essa leitura, ela vai fazer com que venhamos a, por exemplo, termos estabilidade espiritual. No momento em que venhamos a passar por dificuldades, que a palavra memorizada, que a palavra meditada, ela vai trazer conforto ao nosso coração. E a árvore aí, ela não produz fruto porque se esforça. Ela produz fruto porque está ligado à fonte de água. Então perceba a importância de estarmos ligados à fonte de água, que nos nutre, que faz com que venhamos a dar frutos. O cristão não permanece firme porque é forte. Ele permanece firme porque permanece junto da palavra. Que isso possa ficar na nossa mente. Então não é simplesmente você chegar em casa, pegar a sua Bíblia, colocar lá, hein? Domingo que vem, pega a Bíblia e vem para a igreja. Faz isso não. Medita. Medita no que você ouviu pela manhã. Medita no que você vai ouvir à noite. Medita lendo a palavra do Senhor. Antes de fazer um culto doméstico, medita. Busque. E, com certeza, irmãos, a meditação, ela produz melhores cristãos, melhores pais, melhores maridos, melhores professores, melhores pregadores, melhores esposas. Como Paulo bem disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,15, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, nós devemos meditar na palavra do Senhor. E ainda falando sobre os puritanos eles apresentam dois tipos de meditação, certo?
A primeira é a meditação deliberada, é aquela em que reservamos um tempo específico para refletir sobre a palavra de Deus. Exemplos: uma caminhada, durante um momento devocional, enquanto dirigimos, em um horário previamente separado. Então, você deixa um horário separado. Rapaz, tal hora eu vou ler, eu vou meditar, eu vou orar na palavra do Senhor. É aquele horário estabelecido. Você estabelece um horário, certo? Edmund Callman diz: a meditação deliberada ocorre quando alguém separa algum tempo e entra em sua sala privada ou numa caminhada solitária e então medita solene e deliberadamente sobre as coisas celestiais. Pense sobre o céu, medite sobre o céu. Medite sobre o inferno também. Mas medite na palavra do Senhor. Então, a meditação deliberada, né, é aquela que nós reservamos um tempo para meditar. E existe a meditação ocasional, que é aquela que surge ao longo das circunstâncias, é aquela é aquela que surge ao longo das circunstâncias. Imagina, você está aqui, você está na sua casa, tipo eu. Aí eu vou visitar os nossos irmãos lá no Papicu. Vou visitar lá o Wesley, a Sara com o Jonas, o Cleon. Aí o GPS me manda, eu estou no Eusébio, o GPS me manda lá pela CE. É isso? Pela 010, né? Aí me joga lá na Sabiaguaba, ó. Aí quando eu vejo a Sabiaguaba, eu vejo a praia assim, o horizonte lindo. Essa é uma meditação ocasional. Eu não esperava por algo aconteceu e como Deus é grandioso. Como é que Ele consegue criar algo tão maravilhoso? Como é que Ele consegue sustentar para que essa água não invada o mar? Então é algo que acontece ocasionalmente. Ou nós passarmos por uma enfermidade. Que possamos meditar em meio às nossas enfermidades, entendendo que nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Então, existe a meditação deliberada e existe a meditação ocasional. Mas perceba que toda a nossa vida torna-se um convite para meditarmos em Deus. Meditar na palavra do Senhor. E essa meditação, né, o exemplo do horizonte da praia, Thomas Google, acredito que seja assim. Ele diz: uma meditação estabelecida e deliberada é uma séria aplicação da mente a algum tema espiritual ou celestial, discursando daí contigo mesmo, a fim de que o teu coração se aqueça, teus afetos se vivifiquem e tuas resoluções se intensifiquem a um maior amor para com Deus, mais ódio ao pecado. O pastor Joe Bick, ele diz alguns benefícios que a meditação traz. Ele diz que nos ajuda a nos concentrar no Deus triuno, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na economia do Senhor, a refletir sobre o Senhor, a buscar mais do Senhor, a entender mais na sua palavra revelada. É nesse sentido que ele fala. A meditação ajuda a aumentar o conhecimento da verdade. Sim, você busca, você ora e, tipo assim, hoje à noite vocês vão ouvir a mensagem do seminarista John Nauber, certo? E que amanhã você fique lembrando da mensagem que essa verdade possa ser aumentada. De certa forma, ele aumenta a nossa fé. Ele nos ajuda a confiar mais em Deus e em suas promessas. Ele ajuda a desenvolver arrependimento, sim, porque, por vezes, irmãos, existem corações orgulhosos, achando que estão certos.
Aí tá ali, você meditando na palavra do Senhor, aí o Espírito Santo vem, quebra todo o orgulho. Rapaz, eu estou todo errado. E eu achando que eu estava certo. E ao meditar na palavra do Senhor, o Senhor nos ajuda a desenvolver arrependimento dos nossos pecados. E o Senhor também nos ajuda a memorizar textos, memorizar mensagens. Presbítero Cássio. Então, é Deus trabalhando na vida do pai, para que o pai medite na palavra do Senhor, e Deus trabalhando na vida do filho, para que ele também aprenda a meditar na palavra do Senhor. E, irmãos, no Novo Testamento, nós temos vários textos que nos ajudam, que nos exortam a meditar. Filipenses 4:8 diz que tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá do alto, Colossenses 3:2. Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então nós somos chamados a meditar. E que o Senhor possa nos ajudar a meditar mais e mais na palavra do Senhor, entendendo que a meditação não é um exercício reservado aos teólogos, aos pastores, aos presbíteros. Ela é uma ordem dada a todos nós. Todos nós. Nós meditamos porque Deus ordena. E Deus transforma, irmãos, corações em meio à meditação. E o Senhor nos ajuda a frutificar em meio às meditações. Então, que você e eu não sejamos somente pessoas que vêm à EBD e que vêm ao culto. Que sejamos pessoas, homens e mulheres, que escutam a mensagem, mastigam essa mensagem e permitem que essa mensagem transforme o seu coração. Se é para você sair para fazer alguma coisa, que rapidamente você possa voltar. Aproveite todo o alimento. Se não conseguiu por alguma demanda, nosso culto é gravado, nossa EBD é gravada. Chegar em casa, pastor, não deu, meu filho estava num domingo bem acelerado, e acontece, eu tenho 2 filhos, eu sei que tem domingo que, rapaz, é só misericórdia. Mas se ao chegar em casa, sozinho, você vai escutar da palavra do Senhor, e a partir daí, meditar na palavra. E que possamos mastigar, digerir e permitir que essa meditação nos ajude a moldar os nossos pensamentos, afetos e ações. Paulo. Uhum, 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 uhum. Paulo falou em relação à questão
dos, dos judeus que utilizavam os filactérios, que eram textos, né, da palavra do Senhor. E Paulo trouxe algo que não seja somente algo externo o meditar, mas que a meditação ela venha transformar os nossos corações. E que ao transformar os nossos corações, nós tenhamos atitudes, né, de pessoas que meditam na palavra do Senhor. Wesley. Sim. Uhum. O Wesley falou em relação aos mantras, né? Que a ideia deles é esvaziar a mente, né? E nós não. A nossa ideia é encher a nossa mente das verdades de Deus. É isso, Wesley? Ok. Sem mais, irmãos, então que o Senhor nos faça semelhantes ao homem do Salmo de número 1, cuja a alegria dele estava na lei do Senhor, e nessa lei meditava de dia e de noite. Que se o irmão tem dificuldade de ler a Bíblia, que o irmão possa sair daqui desejoso de ler, querendo não somente ler, mas meditar. E entenda, quando se está dando uma aula, é o Senhor te dando instrução. Quando a mensagem está sendo pregada, é Deus falando com você. Então não negligie em escutar a palavra do Senhor, mas escute e medite durante a semana. E que no próximo domingo, quando alguém perguntar o que foi que o seminarista John Nauber pregou no domingo, que você possa, não, ele falou sobre isso no texto tal. E que essa palavra não sirva somente para você lembrar, mas que ela possa impactar o seu coração e a sua mente. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus e amado Pai, nós acabamos, meu Deus, o estudo agora. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa despertar em todos nós o desejo de ler mais a Tua lei, de ler mais a Tua palavra, Senhor. Desperta aos pais para falar do Teu amor, da Tua palavra aos filhos, a ensinar esses a meditarem também na Tua palavra, Senhor. Que possamos nos encher da Tua verdade. Que o Senhor possa, a cada meditação, transformar os nossos corações. Que a cada meditação, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Quebrando o orgulho, meu Pai. Porque quantas vezes somos aconselhados, recebemos a Tua palavra, mas ainda continuamos orgulhosos. Olhando para o cisco no olho do meu irmão. Mas que as Tuas verdades, meu Pai, venham impactar os nossos corações, Senhor. Transformando as nossas vidas, para que venhamos a produzir frutos. E que esse meio, que é a Tua palavra, possa nos ajudar a nos alimentar. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz. E que ao almoçar, que possamos lembrar das Tuas verdades. E à noite, que possamos ir cultuar ao Senhor. E que as verdades que forem ditas, que possamos meditar durante a semana. Nos ajuda, Senhor. Que algo que tem atrapalhado muito os crentes, que são as redes sociais, que ao pegar o celular, que eles possam lembrar da importância de meditar e possam reservar um tempo para meditar
deliberadamente no Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.